Olá, 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 olá. Estamos aqui de novo pelo Instituto Beneficente Fleming para poder fazer uma live mais que especial, né, sobre a população LGBTQIA+. E mais uma vez eu me apresento, meu nome é Leonardo Barros, sou enfermeiro e vamos falar um pouquinho com Isaías. Vou te adicionar, Isaías. Já foi. Estamos aqui, meu mestre. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo Não, bem? tudo bem, graças a Deus. Tá conseguindo me ver? Tô Tá, não? vendo, tô vendo. Tá um pouquinho baixo, mas eu tô vendo. Minha internet está travando? Não, não, tá não. Tá aí, fala comigo, vê se está Tudo melhor. bom? Sim, sim. Melhorou? Sim. Melhorou, Thay? Tá ouvindo bem, Isaías? Sim, estou sim. Estou sim. Tá faltando entrar agora o... Fala comigo, Thay. Melhorou? Vou chamar mais outro convidado para a gente começar. Foi. Já está convidado. Olá, boa noite. Boa Então, noite. vamos começar as apresentações. Hoje a gente está fazendo uma live aí sobre ontem, né? Na verdade, em comemoração à pertinência da data de ontem, sobre a saúde da população LGBT, né? Que hoje QIAPN+, Sim. mas de uma forma geral, a população que por muito tempo, né, foi, de certa forma, negligenciada, e a gente vai falar disso bastante hoje, sobre um pouquinho do conceito histórico também, acredito que seja muito importante, porque muita gente na live está aqui para poder aprender um pouquinho mais sobre algo que se tornou complexo por conta de preconceitos. Então, assim, não foi preconceito apenas, foram preconceitos, porque quando não se tem o conhecimento sobre o fato, se diz sobre conceitos que muitas vezes não são os conceitos de definição técnica ou metodológica. E aí a ciência ela acaba mostrando algo a mais, que é o que a leitura, para alguns, evidencia-se. Então, vou deixar se apresentar o Isaías por ordem de chegada. Vou deixar o Isaías primeiro. Se apresente, Isaías, é uma honra, né, tê-los aqui como enfermeiros, como médico, como população, como cidadãos também, de representatividade enorme. Pode fazer a apresentação, Isaías, por favor. Ok. Primeiramente, né, dar uma boa noite aí a todos, todas e todes.
né? Queria também agradecer o Instituto Fleming também, na pessoa do enfermeiro Leonardo, né, Barros, aí, que foi meu professor aí do meio acadêmico, um grande professor, um grande mestre, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu me formei, né, na Universidade de Iguaçu, né, conhecida como UNIG, em 2021, né, no segundo semestre. Depois eu fui fazer a minha especialização no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Fiz minha especialização em cirurgia robótica lá. E depois, né, retornei de novo para cá, para o Rio. Também eu fui atuante nos programas de PIC, né, da mesma universidade, da Universidade Unib, com o qual também eu trabalho até hoje, também no laboratório. Hoje virou núcleo de pesquisa pré-clínica, né? Mas antes era o LEA, o Laboratório de Alimentação Animal, o Laboratório de Pesquisa Pré-Clínica. Também fui aluno de CNPq, também no Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, lá da Fiocruz, com o qual hoje eu estou, mas estou em um outro laboratório, que é o Laboratório de Imunofarmacologia, né? E é isso. Essa é a minha trajetória. Fala um pouquinho, Matheus, conosco. Boa noite, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de fazer tá compondo essa live, né? Bom, me chamo Matheus, tenho 27 anos, sou formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis e atuo tanto na terapia intensiva quanto na atenção primária desde que eu me formei. Sempre tive uma paixão muito grande pela atenção primária, diga-se de passagem, o que me fez iniciar a residência pelo programa de residência da Prefeitura em Medicina de Família, de Medicina de Família e Comunidade. E estamos aí. Assim, eu particularmente quero iniciar, e vou deixar vocês à vontade, vou dar uma pincelada aqui sobre a questão sobre legislação. Quando a gente fala sobre uma população, né, sobre a saúde de uma população, como cidadã, a gente tem que falar da Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 3º fala sobre promover o bem-estar de todos sem preconceito, a raça, etnia, sexo. Então, quando a gente trata quaisquer outras formas de preconceito, a gente, por definição da Constituição Federal de 1988, a gente já tem uma abrangência. Não tem que existir o preconceito. E eu não consigo enxergar, particularmente, vou dar a palavra para vocês, o preconceito como uma palavra única. Eu a vejo como uma palavra composta ou não composta de definições técnicas. E aí, para mim, o preconceito sempre vai ser separado de conceitos. Vai ser pré mesmo, vai ser antes de um entendimento sobre o assunto. O meu mestrado, e Isaías sabe bem disso, que quando eu dei aula para ele, a gente conversava muito sobre essa questão de pesquisa, e minha pesquisa foi sobre infecções sexualmente transmissíveis em jovens homens. E quando a gente aborda os jovens homens, a gente tem um conhecimento sobre parte do processo que a gente pode dizer de identidade de gênero, orientação sexual, identidade biológica e expressão de gênero. E aí a gente começa a aprender um pouquinho sobre esses conceitos propriamente dito, entre o sexo, entre a questão de gênero. E eu queria abrir para vocês essa questão, porque desde 2011, com a portaria número 2836, trata-se de uma política nacional para a saúde da população LGBT, buscando a equidade, que foi o que o Instituto Fleming vem fazendo durante a semana, uma campanha, e ontem a gente norteou isso bastante, para falar sobre a saúde dessa população, que é uma saúde dos cidadãos, de forma geral. E lá na Constituição, independente do seu artigo 3º, diz: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado provê-lo. Então, quem trabalha para esse Estado deveria, ao invés de ter preconceito, prover de saúde para todo mundo. Querendo ou não, nós somos seres humanos, cidadãos, e precisamos da composição da saúde como bem-estar
bio, psico, físico, espiritual, social e o meio onde a gente convive para isso. Então, queria a palavra, né? Pode aí escolher agora das apresentações, para falar um pouquinho sobre as questões legais, sobre os entendimentos legais sobre a saúde da população. O conceito de saúde, né, dentro da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, e a questão dessa saúde da população que é tão, de forma hipócrita, negligenciada, como se não deixasse de sermos cidadãos mediante a uma situação ou identidade ou orientação sexual. E aí não se tem um entendimento da população leiga sobre o assunto. E aí, por conta de falácias ou por conta de informes, muitas vezes se tem essa dificuldade. Tem alguém com a televisão ligada aí, que a Thay está falando. Foi. Não. Foi. Melhorou. Vai lá, Isaías. Dessa questão legal, Isaías, queria que você falasse um pouquinho dos seus entendimentos sobre esse processo. Então, na questão legal, né, no caso, esse plano, né, de a política nacional, né, de saúde à população LGBTQIA+, ela vem justamente para poder ajudar a instrumentalizar os direitos e garantir, na verdade, os direitos dessa população. Né, visto que essa discussão com relação à cidadania da população LGBTQIAPN+, ela tem camadas profundas e ela envolve uma discussão social muito grande, né? Porque são entendimentos que são perpassados aí há décadas, né? Há séculos, né? Na questão da extirpação ou até mesmo da negação da existência dessas minorias, né? Que hoje em dia não são minorias, né? Hoje em dia nós vemos aí cada vez mais pessoas se assumindo, tomando posições, posturas, né, e lutando pela causa. Mas eu falo que a legislação ela é muito bonita no papel, né? Mas quando ela vem para meios práticos, hoje a gente vê uma dificuldade muito grande. Talvez não do sistema em si, mas das pessoas que operam o sistema, né? Com relação ao entendimento, né? Hoje em dia, a gente ainda assim, quando vai se atender uma pessoa que seja travesti, por exemplo, né? Existem profissionais de saúde que ainda assim negam o nome social, né? Na hora do preenchimento ali da FEJABAN, ou seja, do cadastro, ou seja, até mesmo no prontuário médico, né? Então, isso é um crime hoje em dia. Então, o que eu vejo é que nós temos que melhorar como pessoas, como profissionais, né? Seja profissional não só da área de saúde, mas, enfim, todos aqueles que competem ali o atendimento a esse público, né? E enxergá-los, né? Enxergar que eles são seres humanos, que eles precisam ser respeitados por quem eles são, né? E não pelas nossas concepções erradas de verdade certo ou errado, né? Eu acredito nisso, né? Acho que a parte de legislação ela vem justamente para poder garantir, até mesmo porque todos esses direitos eles não eram dados, né? Não eram ofertados anteriormente, né? Só mesmo com relação a 2011, né? Quando o plano a política nacional, aliás, de saúde integral à população LGBTQIAPN+, veio a surgir, né? Que na época era até LGBT, né? Mas não era nem essa sigla toda. Não, eu acredito. Matheus. Bom, eu acho que falar um pouquinho assim da minha experiência, do meu amor, né, pela atenção primária e como que isso se desenrola. Em questão de legislação, achei perfeito o que o Isaías falou. A gente tem uma grande conquista que é o direito ao nome social, inclusive dentro da atenção primária, tudo que um profissional da atenção primária
que vai do ACS ao médico, farmacêutico, gerente, tudo que ele faz e tudo que a gente pode fazer dentro da atenção primária, ela passa pela carteira de serviços, que é o que pode, o que pode ser feito, o que deve ser feito. E o que entra como uma questão básica da carteira de serviços é que o nome social do indivíduo ele deve ser respeitado. Não é uma coisa eletiva, não é uma coisa que eu posso chamar ou não me passei pelo nome social. A partir do momento que o meu paciente fala eu sou Fernanda, esse paciente não deve ser chamado de Fernanda. Então, questão do nome social, o acesso ao cuidado com o cuidado. Quando a gente fala de saúde da população LGBT e mais, a gente está falando de uma coisa muito importante que passa pela temática de determinantes sociais para a saúde e doença. Coisas que influenciam o processo de saúde e doença como um todo, todas as questões sociais relacionadas a gênero, a sexualidade, e que é muito importante a gente respeitar, né? Acima de tudo, a gente respeitar e entender as particularidades de cada indivíduo. Entender como aquela pessoa se relaciona com ela mesma, com o mundo. Questões básicas, como, por exemplo, coisa que infelizmente acontece, mulheres cis, lésbicas, por exemplo, muitas vezes têm o direito de poder preventivo negado, porque lá o atendente de saúde, seja o profissional que for, enfermeiro, médico, diz que não há necessidade, uma vez que essa mulher é. Então, é muito importante a gente entender todas essas particularidades que atravessam o ser humano, que atravessam o usuário de saúde, para não cometer crimes, né? Vamos lá. A gente está falando de algumas nomenclaturas que algumas pessoas que estão nos assistindo podem não conhecê-las. Quando a gente usa a sigla LGBTQIAPN+, que até há pouco tempo, como o Isaías falou, era apenas LGBT, né? A gente está falando de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queen, né, que é uma terminologia americana-europeia por conta da questão da liberdade, né, de se sentir livre para ser o que quiser, intersexuais, assexuais, pansexuais, não binários e quantas outras dentro das orientações e das condições de gênero que são pertinentes vão ser vistas, estudadas, buscadas. Porque como orientação, muitas vezes, psicologicamente, esse atendimento, ele já precisa de um acolhimento, porque já sofreu preconceito, já sofreu retaliação da sua casa, ou muitas vezes da escola, entre outros fatores. E quando chega até nós, na atenção primária, como o Matheus falou, para poder atendermos essa população, a gente está atendendo. A gente fala tanto de preconceito de raça, a gente fala tanto de preconceito ou de violência à mulher, mas muitas vezes esquecemos da violência a essa população, ao preconceito a essa população. Há muitos casos de retaliação, de rejeição, mesmo sem querer, e aí passa a ser um querer conhecer e respeitar o ser humano como ele é. Porque se eu ficar preocupado no entendimento conceitual só para ter o entendimento conceitual e não o respeito, aí eu não estou humanizando. Então, quando o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, visa uma equidade, que é um equilíbrio entre a justiça e igualdade, ele está buscando o quê? Se eu vou falar com o Leonardo, eu estou falando com o Leonardo. E o Leonardo tem cabeça, tem braço, tem perna, tem o seu órgão, né, genital, biologicamente, que pode ser macho, fêmea ou intersexual,
E para isso eu tenho que ter um entendimento de definição desses conceitos. Mas o tratamento é para o Leonardo. Então, muitas vezes, igual vocês passaram, eu comecei em 2003, 2004, né, distribuir muitas vezes preservativo na rodovia Presidente Dutra, dentro de uma ONG chamada Ação e Atitude, que foi tema até da minha proposta de projeto do mestrado. E ali, aquela população, ela era a par, né, de conhecimento sobre a sua saúde. Porque quando eu falo de prevenção, e aí eu não tenho como não memorizar e não lembrar de um grande amigo que eu tive na faculdade, na vida, chamado Eduardo Paulino, muitas vezes ele falava, Léo, à noite, muitas vezes, essa denominação de sexo para alguns lugares onde eu frequento, tem muita gente se contaminando por infecções sexualmente transmissíveis por falta de conhecimento, porque não é levado conhecimento a essa população por questão de preconceito de falar com ela. Então, quando a gente fala da atenção primária, a gente está dizendo sobre promoção de saúde para ser humano. E promoção de saúde para ser humano não importa, eu falo muito isso quando eu palestro, quando eu falo sobre algumas situações, o que se faz entre quatro paredes, fica entre quatro paredes. Não é problema seu na rua, no posto de saúde ou na escola. E com isso, a liberdade de expressão, até da questão da população LGBTQI, APN+, ela se sente, de certa forma, confrontada e automaticamente ela vai querer confrontar. Porque ela vai querer mostrar o seu conhecimento, a sua questão social para esse processo e uma abertura de campo profissional para um trabalho digno para que se possa sustentar e sustentar a sua família, porque tem família, tem mãe. Quantas vezes, na hora de distribuir preservativo na rodovia, eu vi, estou aqui porque eu preciso sustentar minha casa. Minha mãe já está idosa e eu estou aqui na minha profissão. E muitas vezes não chegava alguém para falar, pô, você conhece sobre sífilis? Você conhece sobre gonorreia? Não, nunca. E geralmente falava, nunca ouvi falar. Porque saiu da escola porque sofria preconceito na escola. Saiu do trabalho porque sofria preconceito no trabalho. Evita as mídias sociais, porque nas mídias sociais não se podia ter a liberdade que se tem hoje, como a gente está tendo hoje, de fazer uma live através do Instituto Beneficente. Fleming. Então, todas essas promoções de saúde giram em torno disso. Então, para algumas pessoas podem pensar assim, isso virou uma liberdade, isso virou uma libertinagem, como eu já vi muita gente falar. Mas, na verdade, isso é educação em saúde. Você não tem como definir obrigatoriamente a alguém uma orientação sexual. Isso vai surgir dentro de um processo de maturação, de maturidade, de conhecimento próprio, que não tem uma explicação. Você não vai conseguir uma explicação lógica para quem não quer entender. Então, eu, dentro dessa proposta, o que o Matheus falou sobre a questão, se eu pergunto o nome, acontecia muito isso na escola. Eu, durante algum tempo, fui coordenador de escola técnica e chegava lá. Estava na identidade. Aí tem a questão, Matheus, que é importante até lembrar, Isaías, é a questão da identidade da pessoa, desse conhecimento chegar. Se o Leonardo quer chamar-se Tereza, alguém tem que informar para o Leonardo assim, vai lá e muda o seu nome na identidade. Porque geralmente ele quer ser chamado de Tereza, ele acha isso super natural, ser chamado de Tereza. Mas para o outro, isso é normal porque não conhece da legalidade do processo. Se o meu nome, a partir daquele momento, eu quero ser chamado de Tereza, o Isaías vai me chamar de Tereza. Porque socialmente eu estou amparado por uma legislação. E aí tem que ser me informado, porque se eu não tiver o conhecimento sobre a mudança da identidade. E aí tem a Juliana aqui vindo com uma pergunta. Matheus, como residente de medicina, já há em sua formação conteúdo acadêmico sobre o atendimento humanizado a essa população? Matheus, antes de você responder, eu sou professor acadêmico, né? E a gente vive na academia, né, Isaías?
E Sim. a gente não vê isso de forma geral e integral dentro da grade. É se falado, pouco ainda, eu acredito, pelo menos dentro da minha experiência e da minha vivência, ainda é pouco para o que se deveria ser dito, mas já é mais respeitado do que em outrora. Aí vou deixar você responder, Matheus, e depois eu passo a palavra para o Isaías. Bom, sobre a pergunta que foi feita pela Juliana, sim, ainda na minha grade acadêmica, né, da residência de medicina de família e comunidade, é abordado, ainda não da forma que eu desejava, ainda é abordado um pouco sobre saúde da população LGBT. Como na residência a gente aprende a ver o cuidado na residência de medicina de família e comunidade, né? A gente aprende a ter o cuidado integral do ser humano, cuidado integral do paciente do usuário. A gente tem que ver vários fatores que abordam e afetam e agenciam ali o processo de saúde do doença. Então, é visto um pouco sobre saúde da população negra, sobre saúde de populações minoritárias, minorias sociais, né? E também um pouco sobre a questão da saúde da população LGBT, sobre cuidados com a população trans em especial, hormonização. É uma partilha que, na verdade, entre as especialidades médicas, gosto bastante da minha especialidade, né? Dentre as especialidades médicas, a Sociedade Brasileira de Medicina de Comunidade, ela tenta levantar, às vezes, essa bandeira e falar sobre o cuidado dessa população. Estou aqui do meu lado, não sei se posso fazer isso, mas estou até com o livro aqui, que é da sociedade, que é um tratado de saúde integral da população LGBT, fala de práticas integrais transdisciplinares. Então, sim, felizmente, a informação, não tanto quanto eu gostaria, mas, felizmente, na minha formação é um tema abordado, sim. Na graduação, você não tinha? Na graduação de medicina, isso é um tema que é muito pouco conversado. Eu tive também na disciplina de medicina de família. Isso no final da graduação, eu tive contato com essa temática. Graças às professoras também que eram muito engajadas com a causa. Isaías? Então, eu também compartilho também do mesmo relato, né, que o Matheus trouxe. Na graduação também eu tive uma pequena pincelada, mas foi em saúde coletiva. Saindo de saúde coletiva, nós não entramos, né, nesse tópico, né, da saúde da população LGBTQIAPN+. E assim, é um ponto muito sensível, até mesmo porque se nós formos olhar para esse indivíduo ele vai atravessar décadas, né? Então, assim, esse indivíduo ele vai passar pela sua adolescência, vai passar pela sua juventude, pela fase adulta, até chegar na sua fase idosa. Então, nós vemos aí uma coletânea, né, de clínicas que ele vai precisar utilizar, né? Desde a ginecologia, da proctologia, da urologia, da gerontologia também. Então, assim, todos esses profissionais eles têm que estar englobados nessa assistência, nesse cuidar, né, dessa população. E eu acredito que isso daí acho que essa nossa discussão ela serve como um ponto de fomento justamente para a gente problematizar essa questão, né? Para ela poder também ser difundida também nas outras áreas e ter também outros profissionais também que se interessem por essas áreas. Profissionais de outras clínicas, de outras especialidades também. Né? Porque quanto mais profissionais nós tivermos de outras especialidades, de outras áreas também, mais cobertura a gente vai ter vai poder garantir para essa população. E mais ainda a gente vai conseguir cumprir, né, o que diz a Política Nacional de Saúde, né, integral à população LGBTQIAPN+. A Juliana está trazendo uma pergunta também. A Juliana, sou muito grato, ela sempre vem com perguntas. Todos que quiserem perguntar, compartilhem, coloque o coraçãozinho,
passa para os amigos para poder ouvir, porque é muito importante. Ela faz a seguinte pergunta: o cuidado integral envolve também o acolhimento familiar? Sabem dizer se há grupos de apoio ou orientação para pais de jovens que demonstrem desejo de transitar, né? Dentro do entendimento do acolhimento familiar, hoje eu vejo uma abrangência bem grande da área da psicologia e do serviço social. Assim, eu vejo que há uma integração muito grande, uma discussão constante a nível terciário, né? Quando se é possível, eu sempre estou percebendo que há esse conhecimento e essa discussão até em palestras em alguns locais. Na atenção primária, assim, eu passei um tempo, né, na gestão da atenção primária, não lembro de especificamente. Aí o Matheus realmente vai poder trazer para a gente, já que é a área bem específica dele. Bom, sobre a questão de grupos de acolhimento na atenção primária, isso não tem nada oficializado, até onde eu saiba, né? Não tem nada oficializado. Isso vai muito, assim, do engajamento dos personagens que estão compondo. O que é uma coisa, assim, triste, né? Que enquanto deveria ser a regra, muitas vezes é a exceção. Desconheço grupos de acolhimento, o que às vezes é tentado fazer em clínicas da família, dentro da atenção primária, com apoio do NOSF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é composto por profissionais de nível superior, não médicos, enfermeiros e farmacêuticos, que geralmente quem está compondo isso são assistente social, fono, psicólogo. Não são todas as clínicas que têm. É uma equipe de NASF completo, e o que eu vejo, assim, do apoio, não vejo como sendo uma coisa geral, para todas as clínicas, para todas as unidades. Não conheço extra área da saúde, também grupos de apoio aqui no Rio de Janeiro, para acolhimento realmente das famílias LGBTs, pais de pessoas LGBTs, não vejo. E esse acolhimento é mais feito por profissionais engajados do que necessariamente tem aqui um órgão que bem estruturado, bem organizado, que vai entrar em torno disso. Não vejo. Isaías? Então, eu também, abrangendo a família, eu também nunca vi. Né? O que eu vejo muito é o atendimento e apoio individualizado ao indivíduo. Né? Mas o que eu percebo lá no INE, né, como são vários programas lá de acolhimento a essa população, se tiver algum questionamento da família, ou a assistente social ou a psicologia, ela absorve essa família e ela trata ela dentro ali do âmbito daquela problemática. Mas isso tem que ser trazido pelo indivíduo, não é algo causado pela instituição. Né? O que nós também tínhamos, né, Léo, lá onde nós trabalhávamos, né, era o Fênix, né? Mas também era voltado, o programa Fênix, mas era voltado também para o indivíduo também, né? Não era algo abrangedor à família também, né? Assim, diversas instituições, você lembrou bem, eu lembrei da época dos educadores pares e tudo, trata bem a questão, assim, como palestra de forma geral, que isso era 2015, se eu não me engano, 2014, que já era um avanço para aquela época, né? Porque não se podia tratar do assunto de forma pública. Hoje, e a partir daquele momento, né, beirando ali 2011, a gente começou a tratar isso de forma pública. Por que não falar sobre? Por que não falar sobre questões? Que questões são essas? O indivíduo por si, ele em algum momento vai sentir vontade de compartilhar do seu sentimento com o outro. E eu percebo muito que isso não é visto de forma integral, como a Juliana colocou essa palavra,
não é visto de forma integral em todos os aspectos. Uma das entrevistas que eu fiz para o meu mestrado tratou mais ou menos isso, assim, uma pergunta, não vou lembrar especificamente, mas teve uma pergunta sobre a questão do uso do preservativo. E aí um dos entrevistados falou, não tem lugar, não tem hora, então muitas vezes eu não posso usar o preservativo porque não dá tempo, e eu não posso utilizar locais, aí deu o exemplo, né, hotéis, porque tem gente que não me aceita no hotel, então eu tenho que ficar no carro, eu tenho que ficar no mato. Então essa de discriminar, né, é muito complexo, porque isso leva a uma ausência de saúde completa. Então eu vejo muito, quando o Matheus fala da atenção primária, a gente fica assim, vamos para o princípio. O primeiro atendimento da pessoa. Você vai atendê-la e aí ela vai falar assim, vai te apresentar a identidade, lá na identidade vai estar escrito Leonardo. E aí ela vai falar, meu nome é Tereza. Isso gera, ainda hoje, um preconceito no atendimento, porque eu já vi discussões sobre isso. Não, eu vou te chamar de Leonardo. Eu tenho que te chamar de Leonardo porque está escrito na identidade de Leonardo. Não se tem um respeito, sabe, uma empatia de falar assim, poxa, ela fica feliz dessa forma. Essa pessoa fica feliz dessa forma. E ela feliz, ela tem saúde. Ela infeliz, ela não tem saúde. Independente da patologia que ela vai trazer para mim ou da necessidade que ela tem sobre a saúde que ela entende. Mas eu, profissional, eu tenho que entender da saúde de uma forma mais ampla. E a saúde está no tratamento a essa pessoa. E a nível de conceitos, a gente traz dentro da política a questão de respeitar o nome, de respeitar o pronome, de respeitar qualquer que seja a vontade daquele indivíduo, daquela pessoa, que naquele caso é um cliente, para atendimento em saúde. E não se tem esse respeito. Eu penso que a luta, né, constante da saúde da população LGBTQIAPN+, eu quero ser visto como gente. Como gente. Sim. Porque eu preciso de saúde, eu tenho um coração, eu preciso de saúde, eu tenho um sistema circulatório, um sistema imunológico. Eu tenho desejos e eles não estão sendo respeitados. Porque eu quero cuidar da minha saúde. Eu não quero que você tome conta do que eu faço. Do que eu faço, eu tomo conta. Eu quero que você me oriente. Eu quero que você promova a saúde. E não queira entender. E para quem quer entender, eu gostei muito de uma gravura. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse tema. Sobre a identidade de gênero. E aí eu lembro que na gravura, né, até agradeço aí a Thay que ela compartilhou, na gravura, a identidade de gênero, que vai falar sobre cisgênero, transgênero e não binário. Queria que a gente falasse para as pessoas que não entendem, começarem a entender essas nomenclaturas, que são extremamente importantes para a população ter esse entendimento, na minha visão. Como que é essa identidade de gênero? O que é o cisgênero, o transgênero e o não binário? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Quer falar, Matheus? Pode falar. Posso falar? Bom, até pouquíssimo tempo atrás a gente tinha a sigla GLS, que era gays, lésbicas, simpatizantes. Depois passou para o LGBT e agora a gente tem um monte de letrinhas e o que quer dizerem as letrinhas, né? Quando a gente entra, primeiro de tudo a gente entender o que é sexo biológico, diferenciando de orientação sexual. Sexo biológico tem algumas coisas que ditam o que é o sexo biológico, que é aquele sexo que geralmente o ultrassonografista vai ver na hora do ultrassom. Caso veja um pênis, o quarto vai ser pintado de azul, seu primeiro brinquedo vai ser uma bola, e a vida vai ser dessa forma, você vai usar uma bolinha de maneiro. Caso veja uma vagina ali, vai ser um quarto rosa, você vai ser uma princesa,
e depois vai ganhar uma vassourinha e uma geladeira para poder aprender a arrumar casa. Isso é o que a sociedade já dita. Isso é o que a sociedade já dita. Já há essa imposição ali de gênero. Então, a gente tem o sexo biológico que está hereditado tanto pelos cromossomos, pela forma que eles se organizam. O DNA, ele é alinhado em cromossomos e é alinhado em pares, onde seres humanos, via de regra, tem 46 cromossomos, sendo o último par o par sexual. Aí, se for a XX, vai ter um desenvolvimento sexual, que é um desenvolvimento, na maioria das vezes, vai ter um desenvolvimento sexual voltado para o feminino, e se tiver o XY, na maioria das vezes, vai ter um desenvolvimento sexual voltado para o masculino. Isso não é regra e existem exceções, existem coisas que são diferentes. Mas eu vou ter o indivíduo que nasce XX, que tem útero, ovário, vagina, vulva, clitóris, ele vai ser o sexo biológico feminino. Mas ele pode se identificar como algo que não seja feminino. Pode se identificar como um homem, pode adotar uma identidade trans, uma identidade onde não há correlação entre a identidade, onde o sexo biológico e a identidade de gênero, e a identidade de gênero é uma coisa autodeclarada, é como a pessoa se sente mais confortável. Então, posso ter ali uma identidade trans, onde o indivíduo que tem vagina se identifica como um homem, assume uma identidade trans masculina, ou pode assumir uma identidade que não seja nem masculina nem feminina, ou que flua entre elas, ou que sejam as duas ao mesmo tempo. Então, aí a gente entra nas identidades de gênero não binárias. A identidade de gênero que vai para além do masculino e do feminino. E da mesma forma, o indivíduo que nasce com pênis, tem lá os seus cromossomos XY, pode se identificar com uma identidade trans feminina, e aí seria uma mulher trans, seria uma travesti, pode se identificar como nenhum dos dois, como os dois ao mesmo tempo, pode se identificar de outra forma, e aí essas todas são identidades não binárias. Basicamente, se é compatível ali o sexo biológico com a identidade de gênero, como a pessoa se enxerga, como ela escolhe se expressar para o mundo, aí você tem uma pessoa cisgênero. Eu, no caso, sou um homem cis. Nasci com genitália dita masculina, me identifico como um homem cis. Se não fosse isso, seria uma pessoa trans, independente da forma que eu me vejo com o mundo. As identidades não binárias, como eu falei, né, podem ser uma identidade que flua entre os dois, e o gênero fluido, que não se identifica como nenhum dos dois, que se identifica como outro gênero, e é só pensar que isso é uma questão meramente social, é como a pessoa se enxerga, e que em outras sociedades, se você for ver, a sociedade indiana, por exemplo, tinha as muxes, que é o que era chamado de terceiro sexo indiano, que são identidades trans. Outras sociedades ao longo do mundo têm outras identidades de gênero que não, masculino e feminino. Como a gente vive numa sociedade ocidental cristã, a gente assume só o masculino ou o feminino. Então é interessante a gente pensar que biologicamente a gente tem o indivíduo masculino, tem o indivíduo feminino, tem o indivíduo que não é nenhum dos dois. E socialmente tem várias formas da gente ser. Eu acho que é basicamente isso. Arrasou, muito bem, Uma muito aula. bem. Uma aula, literalmente, assim. Eu que estou sempre lendo, ele colocou de uma forma bem objetiva e bem simples entre a identidade biológica e a identidade de gênero. E aí eu vou deixar para vocês aí a questão da orientação sexual e a expressão de gênero, né?
Porque nessa explicação que você deu, Matheus, eu consegui enxergar a questão da expressão de gênero. Porque quando você fala de expressão de gênero, você já cita no seu conceito de identidade biológica e de identidade de gênero a questão da expressão. Porque você vai se expressar como você quiser, pô. Como você bem se sentir, não é isso? Sim. Então, só repete, Léo, é orientação sexual e... Orientação sexual é essa expressão, que aí finaliza esse conceito que o Matheus deu. A orientação sexual, ela nada mais é a forma do desejo, né? O desejo que você move de atração pela outra pessoa, né? Você vai desenvolver isso por quem? Vai ser por um homem trans, vai ser, vai ser por alguém do mesmo sexo ou vai ser por alguém do sexo oposto, entendeu? É você saber se você vai ser um heterossexual ou se você vai ser um gay, uma lésbica, entendeu? E com relação também a expressão sexual vai ser aquilo que você vai expressar, né, na questão de comportamento. Vai ser aquela coisa... É porque hoje, né, a gente vive, como o Matheus falou, muito na questão do homem e mulher, né? Pela essa questão da nossa sociedade ser uma sociedade cristã, mas isso não necessariamente precisa ficar nesse homem e mulher, né? Mas ele pode ser uma mescla desses dois mundos, desses dois universos, né? Basicamente seria isso. Quando a gente coloca, né? E assim, eu fui estudar por conta do mestrado, né? A questão, eu não conhecia, assim, eu conhecia o termo, mas fui me aprofundando aos pouquinhos sobre a questão do assexual e do pansexual, né? Então, quando a gente não se identifica com nada e ao mesmo tempo com tudo, né? Então, essa identificação, eu gostei do que colocou como post, porque fala com o coração, né? É aquilo que você tem o sentimento, é o seu sentimento. Então, não tem como outro controlar o seu sentimento. E o seu sentimento é aquilo que te faz se sentir bem, que é onde eu meio que coloco de um termo, né, popular, que o sentimento são as quatro paredes ali, é o que você tem. Que a pessoa, para cuidar da sua saúde ou para cuidar da sua educação, ela não precisa entrar dentro desse sentimento. Ela só precisa respeitar esse sentimento. E se ela tiver um respeito por isso, a sua colocação vai ser de conhecer aquilo que ela quer te ensinar, desde que ela esteja te respeitando. O que a gente vê muito na saúde da população, né, LGBTQIAPN+, é que não há esse respeito, essa humanização para esse atendimento. Dentro disso, aí, eu olhei agora a hora, já foram 50 minutos, está passando rápido. Eu queria abordar o que eu já citei algumas vezes, porque, infelizmente, devido a essa negligência, a gente tem essa população na faixa etária, né, ali entre a pré-adolescência e a adolescência, chegando à fase adulta, excluída de uma sociedade dita como comum. E aí vem a parte dos relacionamentos, né? Hoje a gente tem uma liberdade muito maior para essa expressão de sentimento e muitas vezes a gente não consegue controlar o outro por autoridade. E essa falta de educação mais liberal para ouvir o outro, isso tem faltado ainda hoje, faz com que algumas práticas sexuais sejam escondidas. E falta para essa população uma educação sexual. E hoje em dia nós temos algo que eu vou me apaixonando cada vez mais. A PrEP e a PEP. E a gente tem que falar sobre isso, eu acredito. Porque quando se tem um acidente dentro do hospital, a gente está fazendo uso de algo que está tão perto dessa educação sexual que as pessoas não têm noção disso. E aí, lembrando disso, eu lembro que eu conversava muito com vocês aí sobre a questão dos programas municipais
e estaduais de saúde, que o indivíduo, esse cuidado ao indivíduo, de fazer entrevista, levar para o grupo. E eu queria, com certeza, né, o Matheus já entendeu o que eu estou falando, porque a atenção primária é muito voltada a esse acolhimento, né, e eu acho lindo esse acolhimento, porque no meu questionário, Matheus, das entrevistas que eu fiz sobre a questão, o tema do meu mestrado foi a infecção sexualmente, a prevenção da infecção sexualmente transmissível em jovens homens universitários. E aí, quando a gente fazia entrevista, e aí, né, quando eu estava ali ainda na preceptoria, conversando com Isaías, ele me trazia informações que me ajudavam no meu questionário para poder eu saber entrevistar. Porque a população, ela é atendida, mas não é acolhida. Porque é feito ali uma opção de pergunta para ela, coisas que são importantes, como: você utiliza preservativo? Não. Não, e está tudo bem. Você tem apenas um parceiro sexual? Não, mas está tudo bem. E aí não tenta adentrar nessa educação, tá bom, você não utiliza o preservativo. Mas você quer conhecer o preservativo? Você já viu um preservativo? Mas a pessoa, muitas vezes, que está atendendo, está mais preocupada em julgar do que em educar. E a educação precisa de informação. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, vou começar com o Isaías para falar de um tema que ele já tinha falado comigo e vai bater na atenção primária, que o Matheus tanto gosta, tanto já mostrou que entende também. Fala sobre esse atendimento, que pode ser tanto municipal quanto estadual e até mesmo federal, de certa forma, porque é um atendimento de pesquisa. E queria que você falasse sobre isso para a gente, Isaías, por favor. Então, a grande porta de entrada, né, às vezes, é a porta da atenção primária para esse tipo de situação. Mas muitas das vezes, o indivíduo ele já chega já para a gente, né, às vezes na emergência, né, ali desesperado, querendo saber, e aí acaba, né, pulando um pouco as coisas. E assim, deixa que a atenção primária ela tem total competência, né, e legalidade para poder gerar programas, né? Isso é dito até mesmo na própria política, né, de assistência à saúde da população LGBTQIA+, que é o levantamento, né, da população distrita, daquela localidade, de cada unidade, e também a produção de informação, né? Uma das premissas dela é essa, né? Desculpa, porque está dando muito retorno. Acho que é o quê? Está com muito barulho aqui. Eu não estou conseguindo quase me ouvir. Eu também estou com barulho, mas assim, aqui eu estou sozinho, né? Estou até pegando seu parênteses, não tem como eu falar, eu estou de rosa, estou no quarto, né, cheio de brinquedos, porque quarto rosa, porque como o Matheus bem falou, a cor não vai dizer muito sobre o indivíduo, né? Na verdade, a gente tem que ser uma expressão mais de sentimento, porque tem sido pouco sentimento. E aí eu estou sozinho aqui no quarto e não tenho nada ligado. Realmente a Thay tinha falado sobre isso e está escutando alguns sons aí que eu não sei como que... Aqui no escritório tem só eu. No princípio não tem nenhum outro, além do telefone, não tem mais nada ligado. Mas então, desculpa, gente. Mas então, voltando, a questão do acolhimento, né? Onde esse indivíduo ele vai buscar essa informação, pela falta também de informação que ele tem, como você também já pontuou, né, Léo? Na questão das suas idas, né, para distribuição de preservativos, né? E geralmente essa população acaba parando muitas das vezes nas emergências, já com algum agravo ou com algum fator contaminante. E aí, assim, nada mais ali mais justo a se fazer do que encaminhar ela para uma atenção mais especializada. E aí ela acaba indo para os centros de referência, né? Lógico, né, depois de ser realizada ali a testagem, os testes rápidos, né, e tendo o diagnóstico, ela é encaminhada ou para um centro de
especializado de tratamento para, né? E aí a gente tem a nível federal, a gente pode citar aí o próprio INE, né? O INE você pode ir por referência ou você pode ir também por não referência. Lá nós atendemos segunda a sexta a partir das 8 horas da manhã, né? Sem marcação, sem nada. É só a pessoa chegar lá, ela pode tanto dar início lá, o processo de testagem, como ela pode vir referenciada de uma outra unidade de saúde, né? Mas também nós temos também unidades de saúde locais, que são as clínicas da família, que também disponibilizam também desse atendimento. E muitas pessoas não sabem. São poucas as pessoas que detêm essa informação. E tem também os centros também estaduais, hospitais estaduais também. Então, assim, nós temos toda uma rede. Eu acho que o que falta, na verdade, é a questão da educação da população. Por ser assuntos tão tabus e assuntos que não são... a educação sexual ela não é difundida a nível social e... convenhamos nós, os últimos anos eu tenho percebido que tem diminuído muito a formulação de audiovisuais, né, principalmente da questão voltada pelo Ministério da Saúde para o combate às ISTs. Né, tem diminuído demais. O que a gente às vezes vê são campanhas de unidade para poder promover isso. Mas a nível televisão, né, a gente não se vê mais isso. Eu me lembro que uns 10 anos atrás era bem mais divulgado, né? Hoje em dia, às vezes que eu vejo são propagandas de preservativos, mas mesmo assim é visando a comercialização e o lucro, né? E não a educação sexual. Então, existe essa questão também da inversão. Não sei se eu consegui responder. A gente vai fazer um exemplo, então. Eu vou ser atendido pelo Matheus, lá na atenção primária. E aí eu falo para o Matheus que eu pratiquei sexo anal e estou preocupado se eu me contaminei com alguma infecção sexualmente transmissível. E aí, Matheus, como que seria esse processo? Bom, para o paciente que praticou sexo, bom dia, né? Boa noite, já que estamos da noite, Leonardo. Bom, você me falou aqui que praticou sexo anal sem preservativo. Coisa que eu preciso saber você estava usando mais alguma coisa? Você usou lubrificante? Não usei. É importante usar lubrificante? Por quê? Sim, o uso do lubrificante durante sexo diminui muito a chance de contrair IST, porque ele lesiona muito menos a mucosa anal. E aí diminui a chance de você se contaminar com uma IST. Você praticou sexo anal, foi com uma outra pessoa? Foi uma pessoa com pênis? Foi um objeto? Eu não conhecia a pessoa. Não conhecia? Mas foi utilizando o quê? Foi utilizando mão? Foi utilizando objeto? Foi utilizando pênis? Eu brinquei muito, doutor. Brinquei muito. Ele brincou comigo, eu brinquei com ele. A gente pode aqui fazer as testagens para poder saber se você se contaminou por algum IST, já que você fez sexo sem preservativo e independente se foi sexo anal, vaginal, oral, o fato de você ter feito sexo sem preservativo, ainda mais não conhecendo a pessoa com quem você se relacionou, qual é o estado dela de saúde, se ela tem algum IST, é importante que a gente faça o teste para as ISTs para saber se você se contaminou. Em caso de positivo para alguma, a gente tem alguns protocolos que a gente pode seguir. Em especial para HIV, caso tenha dado negativo, o teste para o HIV, a gente pode iniciar, se pelo menos 72 horas da relação sexual, a gente pode iniciar aqui a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Que é uma profilaxia pré-exposição para impedir aí a contaminação pelo HIV. Quais são os testes que tem na atenção primária, geralmente, Matheus? Geralmente a gente tem... de verdade, eu nunca vi desabastecimento de teste para IST, o que é excelente, mas a gente sempre oferta teste para hepatite C, B
para hepatite C, para hepatite B, para sífilis e para HIV. São os testes que são sempre ofertados. É muito importante a gente saber quando tem um paciente que com relato desse, por exemplo, se ele usou algum tipo de droga. Se ele usou algum tipo de droga durante o ato sexual, ele pode aumentar, dependendo do tipo de droga, pode aumentar a chance dele se contaminar. Isso é uma coisa que é interessante a gente perguntar também. O tipo de droga que foi usado, porque isso pode também rebaixar senso crítico e aumentar o grau de exposição. Coisa que é importante a gente falar sobre educação e saúde também, e prevenção de STs, é uma realidade que a gente tem no mundo como um todo. No Brasil a gente tem bastante, que é não se falar sobre sexo e sexualidade. Quando a gente não fala sobre algo, a gente acaba fazendo que as pessoas que querem saber procurem fontes erradas. Você não oferecer uma fonte de informação, você não vai impedir que aquilo deixe de acontecer. Se você não informa as pessoas, se você não fala com elas sobre prevenção de STIs, sobre o uso de preservativo, uso adequado de preservativos. Durante a graduação, coisa que era feita assim várias vezes era ações em escola. E a gente ia falar sobre o uso de preservativo. Adolescentes, ensino médio, que já estavam em plena atividade sexual, héteros, lésbicas, gays, enfim, não sabiam a forma correta do preservativo ser colocado. Muitos não conheciam, e até hoje muitas pessoas desconhecem o preservativo interno, né? O antigo preservativo feminino. Não sabem como utilizar, não sabem outras formas de prevenção e STs, como, por exemplo, para quem pratica sexo anal receptivo. O uso de lubrificante, ele já diminui bastante, é uma coisa que não é falada, diminui mucosa, diminui lesão, diminui a exposição. E é distribuído de forma gratuita, desculpa, Matheus, mas é distribuído de forma gratuita a camisinha, né, o preservativo, e também o lubrificante. São distribuídos de forma gratuita, tanto preservativo interno quanto preservativo externo, lubrificante. Só que agora vamos falar de uma situação real, né? Você tem a pessoa que, quando é vítima de violência sexual, talvez ainda haja um pouco mais de acolhimento. Uma pessoa que simplesmente não utilizou preservativo durante a relação sexual. Vai chegar numa unidade de saúde, vai ser atendido, vai passar ali, às vezes, pela triagem enfermeira, triagem médica, vai ser atendido, a pessoa vai falar, eu não usei preservativo. Uma chuva de julgamentos. Por que não usou preservativo? Se a pessoa falar que estava sob efeito de álcool, sob efeito de uma substância, capaz de ser enxotado do consultório. Isso é uma triste realidade. Os próprios estigmas sociais que tem em torno de você ser uma pessoa LGBT. Seja em uma região mais nobre, seja uma região de comunidade, você chegar e todos os estigmas sociais que tem em torno de sexo e sexualidade, você chegar numa clínica da família, num posto de saúde, e pedir preservativo, e pedir lubrificante, essa pessoa vai ser olhada estranho. Tanto pelos profissionais de saúde que ali estão, quanto pelos demais usuários. E como a gente trabalha dentro da lógica da atenção primária de territorialidade, a pessoa que está te vendo pegar o preservativo é o teu vizinho, às vezes. É o teu colega do futebol, é a tua tia. Então, isso gera muito incômodo em algumas pessoas. Acabam afetando. Então, a gente tem uma série de fatores para a gente ter boom de STs. Tem não se discutir sobre sexo e sexualidade. Tem julgamento em relação a práticas sexuais. Independente se uma prática é heterossexual, homossexual, só o fato de você estar praticando sexo já gera estranhamento. Se você está praticando sexo e você é LGBT, mais estranhamento ainda.
Coisa que você tinha falado também que é importante a gente falar. Muitas pessoas não conhecem sobre a PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição a HIV. Ela não previne contra outras ISTs. A gente usa ela numa lógica de profilaxia combinada, de prevenção combinada. Eu vou usar a PrEP para a prevenção do HIV, junto com outros métodos, junto com o preservativo. Só que a gente entende que as pessoas estão transando sem preservativo, e isso é uma coisa normal. Se você for ver, às vezes a gente coloca, as pessoas têm a tendência de colocar muita carga das ISTs, colocar em cima de pessoas da comunidade LGBT, pasmem, pessoas héteros em relações exclusivamente heterossexuais também se contaminam com ISTs, e não é pouco, tá? Mas a gente coloca muita carga em cima da população LGBT. Matheus. É importante falar sobre a PrEP para todas as pessoas. Isso entra na lógica de prevenção combinada. Você vai usar isso junto com outras técnicas, junto com o uso de preservativo, lubrificante, a fim de impedir infecção pelo HIV. Isso é um grande avanço que eles têm distribuído gratuitamente pelo SUS. Você pode ir a qualquer clínica da família e manifestar para o médico ou para o enfermeiro da sua equipe, também capacitado para fazer a dispensação da PrEP, sobre a PrEP, independente se você é um casal soro-discordante, onde você tem uma pessoa HIV e a outra pessoa sem viver com HIV, até o termo soro positivo está caindo um pouco de desuso por conta de estigmatização, mas se você vive num relacionamento onde uma pessoa vive com HIV e a outra pessoa não, você pode lançar uma PrEP, se você tem muitos parceiros, ou se você apenas quer se prevenir. Não tem mais essa de grupo de risco. Só que as pessoas, elas podem transar sem camisinha. E isso é uma coisa normal. Se as pessoas planejassem todas as relações sexuais delas, as pessoas usassem, a gente não teria, por exemplo, tanto pré-natal. Não teria tantas pessoas grávidas. Então, é uma coisa que acontece, que muitas vezes vem na casa das pessoas LGBT e que precisa ser comentado, precisa ser falado. Outra coisa que eu tinha escrito aqui, educação sexual é uma coisa que é uma pauta que para ontem não é falado sobre educação sexual. É importante que a gente fale sobre isso, conscientizar sobre questão de gestação, conscientizar sobre abuso sexual, é uma coisa que acontece. Ninguém, quando fala de educação sexual, geralmente voltam-se os olhos para as crianças. Não quer ensinar as crianças a transar. Não é isso. De forma alguma, ninguém deseja isso. Só que muitas vezes a educação sexual ela entra muito, até para poder uma criança, por exemplo, entender o que é um abuso sexual, para um adulto, para um adolescente, entender que ele pode se prevenir, como ele se previne de gestação, de STIs. Então, isso aí era um pontinho aqui que eu queria trazer. Acho que eu consegui cobrir algumas das perguntas. Vou fazer, né, a continuação do processo, Isaías, porque quando o Matheus fala sobre o uso da PrEP, a gente tem um segmento do qual você entende bem, que você começou a falar, desse grupo, né? Porque não é só fazer o uso da PrEP, né? E é a mesma coisa sobre os soros discordantes, né? Eu fiquei, dentro da minha pesquisa, muito feliz de saber se eu... Vou dizer ainda de uma terminologia, o soro positivo, e meu parceiro ou minha parceira não é, se eu fizer o acompanhamento, toda a parte imunológica, né, eu posso também ter uma atividade sexual sem a camisinha e não transmitir. Queria que você falasse sobre isso um pouquinho também e falasse o que você já ia falar, que você pediu a fala, Isaías. Não. Então, não era só eu ia comentar só com o Matheus, porque a Tainá realmente ela perguntou justamente o que ele estava falando, né? Sobre a pergunta dela foi assim, da Tainá.
População LGBTQIAPN+, é uma população de risco, né? Mas ele já acabou respondendo ali nas falas dele, né? E assim, complementando, com certeza não é, deixou de ser, né? Inclusive hoje nem se fala mais isso, é mais a questão do comportamento, e esse comportamento ele pode ser da população LGBTQIAPN+, pode ser héteros, pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que passa e tem a sua vida sexual ativa, ela vai estar ali entrando ali em um comportamento de risco se ela não se precaver, entendeu? Se ela não se cuidar. Mas voltando à questão da PrEP, né, é muito importante isso aí, a questão também da soropositividade, né? Hoje em dia, né, existe o indivíduo, né, que é soropositivo, e tem aquele indivíduo que tem a AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que já é o declínio do seu sistema imunológico completo, né? E o soropositivo. O soropositivo ele vai ter ali a carga, né, uma carga viral ali circulante, desde que ele não se trate, não faça ali a utilização de TARP, né, que no caso é a terapia antirretroviral, que aí tem várias combinações, né, que nós temos hoje disponíveis pelo SUS. Se ele, de uma carga viral detectável, né, ele conseguir ir para uma carga viral indetectável, ele pode sim ter uma relação, uma vida sexual tranquila e saudável, sem risco de contaminação ou de contaminar o seu parceiro, né, em alguma atividade sexual. E isso, hoje em dia, ainda é muito tabu, né? Hoje, aliás, eu estava até vendo um vídeo que eu fiquei escandalizado de uma advogada e a irmã dela, que era médica. Então, assim, você também viu isso, viu? Foi um escândalo, né? Então, eu tô até agora estarrecido com a fala das duas. Mas, enfim, quem quiser, tiver curiosidade, acho que deve estar lá nos mais comentados lá do Instagram ou do Twitter. Mas não vale muito a pena, não. Foi? Não vale muito a pena ver. Não, um grande serviço, diga-se de passagem. É um serviço social muito grande, né? E o mais espantoso é ver os comentários e os likes, né? Enfim, na verdade deveria ser um vídeo sepultado, né? Mas hoje em dia a gente ainda perpassa ainda por essas problemáticas sociais. E, às vezes, pessoas que deveriam estar orientando num quadro social acabam causando esse desserviço social, né? E isso prejudica ainda mais a questão do entendimento da quebra desse tabu, né? E deixa que isso é ciência, né? A ciência comprovou isso, né? E voltando, né, uma coisa muito importante que o Matheus pontuou é que lá às vezes, né, no INE, chegam muitas pessoas buscando realmente a PrEP, mas elas acham que a PrEP ela vai cobrir elas de todas as ISTs, né? E deixa que não, a PrEP ela só vai realmente cobrir o HIV. E as outras ISTs a gente tem que combater com o uso de preservativos, com a utilização realmente também, eu reforço também a recomendação do Matheus com relação à utilização do lubrificante, justamente porque se você não utilizar o lubrificante, você vai fazer microfissuras, microlesões ali, principalmente na mucosa, não. E com a atividade sexual, isso daí vai se tornar uma porta de entrada e você pode realmente se infectar com algum patógeno ali, né? Então, isso é muito importante também de se difundir esse tipo de informação, né? Que muita gente não sabe, não tem. Acho que vai tomar uma PrEP ou uma PEP e vai estar, né, coberto de pai. Isaías, falando, né, sobre a questão do lubrificante, é importante, assim, a gente está falando sobre a saúde da população, de forma geral, quando a gente fala sobre o lubrificante, por conta das lesões. Então, quem muitas vezes acha que está fora desse conceito da saúde da população LGBTQIAPN+, você, na sua atividade sexual, o uso de lubrificante é importante para a questão da prevenção de ST também,
né? Não é só a questão da população, porque a população às vezes fecha a mente para algumas coisas que a gente não entende. Eu fiquei aqui intertido nas conversas, vou ler alguns comentários aqui que estavam. Sabemos que existe, a Tainá que mandou, sabemos que existe uma falta de informação quanto à doação de sangue envolvendo a comunidade. Vocês poderiam desmistificar essa ideia? Alguém quer falar? Sobre a doação de sangue. Tem alguma coisa dizendo que a população LGBTQIAPNA+, não pode doar sangue? Não existe mais. Mas quando você ia em centro de doação de sangue, uma das perguntas que era feita era se você é homem que faz sexo com homem, né? Ou, no caso das mulheres, se a mulher se relacionou com um homem que faz sexo com outros homens nos últimos 12 meses, se não me falha a memória. É uma coisa que a gente sabe o quanto a desinformação, o quanto as redes sociais moldam muito todos os aspectos, né? Isso vem ainda de uma época em que a gente ainda tinha. A HIV, quando surgiu, o boom da HIV no Brasil, por exemplo, era conhecida como câncer gay. Era um câncer gay, era a epidemia do câncer gay. Era associado a pessoas LGBTs, a travestis, a pessoas trans como um todo. Então, isso é uma coisa que acredito que deva remontar desde essa época. Acredito que deva remontar desde essa época por conta de estigma social, preconceito e que não tem um pingo de ciência envolvido nisso. A gente deveria perguntar se nos últimos 6 meses a pessoa fez sexo sem preservativo. Como que são os comportamentos? Se ela trabalha com alguma linha de prevenção combinada, se ela trabalha com alguma prevenção a IST, e não se ela fez sexo com homem, ou com homem que faz sexo com homem. E uma coisinha só que eu queria considerar na minha última fala, ainda sobre educação e saúde, é mais um questionamento mesmo de quantos profissionais da saúde que trabalham com prevenção, promoção de saúde, sabem orientar uma mulher lésbica que buscaria informações sobre como se prevenir de STI. É um questionamento que eu faço, porque não se fala sobre isso. E aí, quando a gente fala de saúde integral, direito à informação, também é saúde. Aí é só esse questionamento que eu queria deixar. Obrigado. E também Fala, gente. Pode falar, gente. Só para também concluir, Matheus, esse argumento, né, na verdade, ele é sustentado pelo próprio preconceito, né? Essa questão da não doação pela população LGBTQIAPN+. Porque com o advento dos testes sorológicos, isso poderia ser muito bem resolvido, essa questão. Porque o grande questionamento o grande questionamento não, né? O grande fato, né, do ideal deles é: se você é LGBTQIAPN+, você provavelmente, ou com certeza, tem uma IST ali, em curso. Ou você já teve, né? Então, eles te podam já só por você pertencer àquela população. E não pela sua condição biológica ou fisiológica. Entendeu? Ou pela sua questão clínica, na verdade, né? Então, esse comportamento ele é sustentado pela simples ignorância social, né? E a falta de respeito também. A Clara Feitosa falou que está amando a live, que está adorando ouvir os palestrantes. A Tainá falou que o conteúdo é muito necessário. A Clara falou: já existe um espaço reservado em fichas médicas para pronome dos pacientes? Nunca me perguntaram isso no hospital. Acho que transformaria o atendimento mais humanizado e, acima de tudo, correto. Assim, não tenho visto, não, nos hospitais, né, isso não. Mas já se tem a discussão sobre isso, sobre essa mudança.
mas a mudança em si, pelo menos de alguns hospitais do qual eu frequento, eu não vi, né? Mas já se fala do respeito, do entendimento, caso haja. Já tem palestras abordando sobre o assunto, mas ainda não efetivamente em todo lugar, ainda não. Quer falar alguma coisa, Matheus, Isaías? Sobre isso, na verdade, varia muito de local para local. Eu só relendo aqui a pergunta da Maria Clara, porque travou aqui, se existe espaço reservado no ficha médica para pronomes do paciente. E eu vou te falar que eu nunca vi. Trabalhando em hospitais, UPAs, eu nunca vi. Já vi sempre o nome social, que é o nome, geralmente quando aparece na tela de atendimento, aparece já o nome social do paciente, e muitas vezes nem mesmo o nome do documento aparece, só o nome social, que seja uma grande conquista. Outras conquistas a gente está obtendo a passos de formiga, né? Eu vejo muito isso do profissional perguntar. Na questão de acolhimento, eu vejo muitos profissionais da enfermagem fazendo isso. Na questão de acolhimento, perguntar para o paciente como ele gosta de ser chamado, como ele prefere ser chamado, quais são os pronomes dele, mas não vejo isso com todos e não vejo em todos os espaços. Juliana, no treinamento que fui, uma pessoa trans verbalizou que por medo da discriminação, eles não procuram unidades de saúde para se cuidar, só vão em caso de vida ou morte. Então, essa questão, ela remete lá ao início da nossa discussão, né? A questão da ignorância e do não respeito, né, à vida, ao indivíduo, né? O profissional, muitas das vezes, ele não consegue enxergar aquele indivíduo que está ali necessitando de um atendimento devido a um quadro patológico dele. Com isso, também, ele não cria um elo, um vínculo de comunicação, não cria-se também uma ponte de segurança com esse paciente, né? E com isso, esse paciente se vê por muito recuado, né? E também é recusado ali naquele momento, né? E invalidado também. Com isso, diminui a procura, né? Desse paciente, desse indivíduo a um serviço de saúde para ele poder ser atendido. Se no serviço de saúde ele não consegue ser enxergado como o ser humano que ele é, para que ele vai lá? Né? Vamos lá, me desculpem, eu não vi a hora passar, a Tainá falou que a gente tem 5 minutos aqui para encerrar. Eu, de verdade, gostei muito, espero que todo mundo tenha gostado, o vídeo vai ficar salvo. Vamos posar para foto, nós três agora, rapidinho. Tainá, manda ver aí, por favor, 1, 2, 3 e já! Foi, Tainá? Quero agradecer, Matheus, uma honra, né? Muito conhecimento, muito mesmo, gostei muito, me senti muito envolvido aí com o processo. E Isaías, eu já sou um fã enorme do Isaías, ele sempre falo isso para ele não sabe a grandeza, o quanto ele me ajudou com as orientações lá para o meu mestrado. Então, sempre tem um espaço enorme aqui no coração e um respeito muito grande. E, Matheus, a partir de hoje, tiro o meu chapéu, você é muito bom, aprendi muito bom conversar, muito bom bater esse papo aí. Agradeço também aos diretores do IBF, que sempre estão dando apoio para as palestras, a todos os participantes, Juliana, Tainá, Rodrigo, Robson, todo mundo que sempre está ajudando a gente, né, a todas as instituições que são parceiras também do IBF, que estão sempre nos auxiliando. Deixo você, né, se despedirem agora, para a gente poder estar encerrando aí, que já está no cronômetro final. Bom, agradeço muito pela oportunidade. Como eu falei, eu sou um grande fã da atenção primária, então todos os momentos que eu tenho para falar da atenção primária eu falo, porque eu gosto muito, é uma área que eu gosto bastante. Falar sobre saúde da população LGBT é extremamente relevante.
assim como falar da saúde de qualquer população minoritária. A gente tem que falar sobre isso. As pessoas estão aí, as pessoas estão morrendo, as pessoas têm menos acesso ao ambiente de saúde, as pessoas vivem menos, pessoas trans têm 35 anos de expectativa de vida, menos da metade da média nacional. Então, pessoas LGBTs têm 3 vezes mais chance de ter algum tipo de sofrimento mental, como depressão, tentam mais suicídio. Então, é muito importante que a gente discuta essa temática. Quando a gente fala de saúde integral, é tudo. Vai lá para conta de falar da humanização, a falar do acolhimento, do atendimento, de entender o paciente como um todo. Então, assim, eu agradeço de verdade, agradeço muito pelo convite e estamos aí. Quando precisar de novo, pode me chamar. Isaías. Também agradeço também o privilégio de estar aqui com vocês. Matheus deu aula, né? Muito obrigado. Peguei muito gancho seu aqui também. Estou guardando muita informação também. Léo também, obrigado pelo convite, tá? Thay, desculpa, tá, Tainá, por não ter te respondido. Às vezes o dia está corrido, eu só vejo só no final do dia. Não fique brava comigo, pelo amor de Deus. Mas eu te agradeço também pela atenção. E, assim, esse é um assunto que ele deve ser falado dia após dia, porque só assim a gente vai conseguir trazer o entendimento e cada vez mais quebrar os tabus e também manter a identidade dessa população viva, né? Da minha população, porque eu também estou inclusa nela, né? Então, quanto mais nós deixarmos esse assunto de lado, mais nós voltaremos aos tempos obscuros, né? Então, para que isso não ocorra, que nós venhamos a falar mais, a nos aprofundar mais em cada detalhe, em cada subtópico desse assunto, porque é importante. E quanto mais nós nos afastarmos disso, eu acredito que mais vão aumentar os agravos para a nossa população. Né? Tanto com questão, a gente fala muito de assassinato, né? Mas deixa que existe um assassinato social para nós, da população LGBTQIA+, que às vezes é como o Matheus colocou, um assassinato a nível psicológico, né? Mas às vezes uma pessoa vai se suicidar ali. Mas por que ela se suicidou? Qual foi a carga, né? Qual foi a pressão que levou ela a fazer isso? Será que foi uma negativa da família dela? Será que foi um bullying que ela sofreu na escola ou dos seus amigos? Entendeu? Essa mentalidade social, ela tem que ser mudada. E ela, na verdade, já tinha que ter sido mudada. Isso é para ontem, né? Não é admissível mais ver jovens se matando. Eu perdi um colega meu na semana passada por suicídio, por conta disso. Então, é muito triste, né? A gente vê dia após dia jovens sendo assassinados e cometendo suicídio por questões de fobias sociais, entendeu? É a nossa população, Isaías, não é só a sua, não vai ser só de uma pessoa. É a população da qual a gente reside e que salva muitas vidas. Eu posso dizer que eu fui educado pela população, por uma pessoa muito especial, que é a minha Dinda. Então, é a nossa população e somos nós dentro dessa população. Nós educamos e somos educados o tempo todo por seres humanos, antes de qualquer outros conceitos mal entendidos ou mal interpretados ou não pesquisados e nem querendo ser entendidos. Mas vamos juntos nessa luta aí, pode contar comigo sempre. Muito grato também. Ninguém tá falando de ninguém. Um abraço, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Muito grato.